é uma história de combate à corrupção por parte do Poder Legislativo, no caso aqui deste vereador e de outros vereadores que em cada mandato lutaram também contra isso. Pois bem, cada cidadão aí vai poder lembrar que no ano de 2009, em novembro de 2009, o governo Heródoto Bento de Mello implementou, com base na lei complementar que criava a autarquia de trânsito de 98, o estacionamento rotativo. Ele colocou para cumprir um dispositivo da lei que criava a autarquia de trânsito. E regulou o chamado zero. E naquela época nós tínhamos a Altran, que era uma autarquia de trânsito. A autarquia é um órgão indireto do Poder Executivo, ou seja, ele tem uma administração específica própria. Se tiver algum problema, quem responde não é o prefeito. Quem responde é o superintendente, é o diretor ou o presidente daquela instituição de administração indireta. Socorre com fundações, socorre com autarquias, com empresas públicas. É assim que funciona. Porque na época da tragédia, não foi o Demerval que respondeu as questões de saúde. Quem respondeu foi a presidente da fundação, que foi a Jamila. Então, só para que tenha uma ideia, quando é administração indireta, não é o prefeito que responde diretamente. Então, na época, era a autarquia. Então, o Heródoto não tem envolvimento com o que eu vou falar aqui agora, só para as pessoas entenderem. Então, o que aconteceu? Começou o estacionamento rotativo, as pessoas lembram que você comprava uma filipeta no comércio, numa banca de jornal, e comprava lá com 50 centavos, R$1, R$1,50, R$2, conforme a época, sempre em valores, né, exatos, ou 50 centavos, ou R$1. E usufruía do rotativo no centro da cidade, que à época tinha em torno de 900 vagas. Era em torno de 900 vagas, segundo as informações que a gente acompanhava. Pois bem, foram passando os anos e havia na lei uma disposição que 50% da arrecadação do rotativo ia para as instituições filantrópicas, como a Casa dos Pobres, o Lar Abrigo Amor a Jesus, ia para a FAP, ou seja, para essas instituições que deveriam receber a metade desses valores. Mas aí, o papel do vereador é um papel de fiscalização, que as pessoas têm que entender. E aí, como vereador, eu comecei a observar isso e a receber denúncias. A gente procurou as instituições, fazendo o acompanhamento da aplicação das verbas públicas. E identificamos, né, no ano de 2000, na época do governo Rogério Cabral, que as instituições não estavam recebendo esse repasse dos 50%. E aí eu fiz um requerimento de informações, número 137, é um requerimento histórico, para as pessoas perceberem como é que requerimento de informação é importante. E Pierre recebeu uma planilha com números que são de espantar. Eu vou trazer aqui alguns números para o cidadão poder acompanhar. Como é que era essa arrecadação? Quando chegou em 2014, eu fiz esse requerimento. Quando chegou a resposta ao requerimento, eu fiquei escandalizado. Começaram a aparecer, Patrícia, arrecadações assim. 15 de janeiro de 2013, R$ 2.177,07. 11 de janeiro de 2013, R$ 1.244,76. Eu comecei a olhar esses quebrados de centavo. Isso não existia no zero. Quem dirige sabe que vai lembrar. Não tinha valor quebrado assim. Como é que a arrecadação se dava em valores quebrados? Aí quer ficar mais espantado? Nós tivemos a tragédia climática de 2011, né? Quando é que foi a tragédia mesmo? No dia 12 de janeiro de 2011. Vocês acreditam que o município arrecadou R$ 840 de estacionamento rotativo no dia da tragédia? Dia 13 de janeiro foi decretada a calamidade de 2011. Vocês sabiam que o município arrecadou R$ 1.120 de estacionamento rotativo? No dia 25 de fevereiro de 2011, o município arrecadou R$ 5.480. Olha o disparate de valor.
reais. A gente ainda tinha hospital de campanha aqui em Nova Friburgo para arrecadar 5.480 de zero. Ouvintes, olha como é que tudo leva a crer que essa planilha do Executivo foi criada, foi forjada, foi maquiada e entregue ao Poder Legislativo como se o Poder Legislativo fosse um palhaço que não lesse isso daqui. E aí, qual o valor total da arrecadação? Vou trazer os números aqui para cada um possa poder acompanhar. Porque a gente mata a cobra e mostra o pau. Arrecadação em 41 meses. Ou seja, de novembro de 2009 a março de 2014. R$ 1.060.240 cravados. Aí você soma todos os lançamentos individualizados, não bate esse valor. Mesmo porque, né, querido ouvinte, olha o que mais me impressiona, Patrícia, que está no Ministério Público desde 2015. Esses números aqui, até hoje nada foi feito. Isso aqui está um inquérito aberto aqui e está lá no Ministério Público. Aí, quer ficar mais tonto aí do cidadão? Em 41 meses, o município só teria arrecadado R$ 1.060.240 de zero. Aí o Pierre foi fazer a matemática, né? Olha só. Comecei a fazer os seguintes apontamentos. Se considerar R$ 12 a arrecadação de cada vaga por dia, durante 26 dias por mês, tirando os domingos que não tinha cobrança. Sabe quanto que o município ia arrecadar? Em 40 meses e meio? R$ 11.372.400. Esse era o potencial do zero. E sempre vivia com vaga cheia, só as pessoas lembrarem. Ainda eu fiz uma suposição reduzindo para 800 vagas ocupadas. 10.108.800. Depois eu fiz uma suposição com 700 vagas no mesmo período. Caiu para 8.845.200. Depois, 600 vagas. Caiu para R$ 7.581.600. E depois, caí para uma arrecadação de R$ 8 por dia, não mais 12, para 8. Se eu tivesse as 900 vagas, a arrecadação ia para R$ 7.581.600. Se eu tivesse 800 vagas ocupadas, R$ 6.739.200. E se eu tivesse 700 vagas, R$ 5.892.750. Lembre que o município só arrecadou 1.640.000. Oficialmente. E se eu tivesse 600 vagas, o município arrecadaria R$ 5.054.400. Aí eu vou dar uma hipótese C, Patrícia, ouvinte. Eu coloco a arrecadação de R$ 6, ou seja, a metade do que o zero poderia arrecadar. Então, quer dizer, eu estou pegando só meio-dia. Vamos considerar que todas as vagas ficaram ocupadas somente a metade do dia. Se fosse 900 vagas, arrecadaria R$ 5.686.200. Se fosse 800 vagas, R$ 5.054.400. Se fosse 700 vagas, R$ 4.422.600. E se fossem as 600 vagas, R$ 3.790.800. Ou seja, o valor mínimo de arrecadação que o município deveria ter em 40 meses e meio deveria ser de R$ 3.790.800. E o município apresentou números de R$ 1.060.200. Então, olha o tamanho da corrupção, que eu falo aqui de boca cheia, corruptos. Roubaram o dinheiro dos motoristas da cidade. Isso aqui é uma revelação que eu estou dando em detalhe para a sociedade. Aí, eu vou trazer mais dados ainda. Diante desses números, o que a fiscalização foi fazer? Peraí, como é que está sendo arrecadado esse dinheiro do zero? Eu chamei o vereador Zezinho do Caminhão, vereador Cláudio Damião, e nós fomos aos locais
onde havia arrecadação, venda do zero. Bancas de jornal, comércio, e fomos conversar com as pessoas. Como é que era arrecadada essa questão do zero? Senhoras e senhores, olha o que eu vou falar agora. As pessoas que vendiam zero pagavam antecipado. Ou seja, já tinham o dinheiro certo de arrecadação dos talões que eram vendidos. Então, significa dizer que todo o talão do zero era vendido. Era vendido. Quem comprava era o comerciante. Mas fiquem os senhores e as senhoras, cidadãos friburgueses que foram roubados, como eu fui roubado, pasmos com o que eu vou falar. Sabe como é que era pago isso? Começou a Patrícia pagando como tinha que ser dinheiro público, né? Pagando, tinha um boleto que saía e a pessoa pagava. A Esmomo, assim, a Altran, pagava, tinha um boleto a tantos blocos. O que eu vou fazer? Com tantos blocos, eu vou pagar X. Pegava um boleto e pagava no banco. Todo cidadão imaginava assim, correto, é dinheiro público, ninguém pode movimentar. Pois não foi assim. Funcionou um tempo assim, com alguns. Depois, escutem bem o que eu estou falando. O dinheiro era arrecadado direto na Altran. A pessoa lá pagava. Direto lá. Olha que coisa incrível. Direto na repartição pública. Já tem aí uma ilegalidade. Mas vão ficar mais espantados com o que eu vou falar agora. Havia um funcionário designado pela alta cúpula da Altran que ia pegar o dinheiro na mochila. Escuta o que eu estou falando, cidadão friburguense. Na mochila. Saía com uma mochila pejada de dinheiro do estacionamento. Dinheiro do trabalhador, dos comerciantes que param o carro nas avenidas e nas ruas da cidade. E aí, olha que coisa. Diante desses dados, este vereador aqui, pegando a reclamação de motoristas, porque o governo Rogério Cabral revogou a lei que instituiu o estacionamento rotativo. Fora isso, a população de Nova Friburgo pagou, por cerca de um ano, estacionamento sem base legal. Ou seja, pagou um dinheiro ilegal ao município. Foi extraído do motorista da cidade um dinheiro que não tinha base legal para o serviço. E o que diz a regra da administração pública? Você só pode, isso é lei inclusive de improbidade, o gestor público só pode fazer aquilo que está na lei. O que não tiver em lei, ele não pode fazer. Pois o governo Rogério Cabral praticou em lei esse processo, quando ele extinguiu a Altran e criou a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. E aí eu fui falar com o prefeito. Eu fui falar, prefeito, olha aqui, ó. Dentro da autarquia, o senhor tem que saber. Aí o que o Rogério Cabral fez? Mandou um projeto para a Câmara. As pessoas vão se lembrar disso. Olha o histórico que eu estou falando. Mandou um projeto para a Câmara, criando estacionamento rotativo, entregando até 90% da arrecadação diretamente para uma empresa. Quer dizer, a gente não sabia para onde ia o dinheiro. Nesse mesmo período, o Pierre protocola, em 2015, no Ministério Público, que é o chamado IC, Inquérito Civil número 21, de 2015, escutem bem, e está há 4 anos no Ministério Público, com provas de corrupção, e não houve nada até o momento. Aí, olha só o que acontece, cidadão. Isso eu fui cobrar, agora nós temos uma promotora séria que está aí pegando o caso. Eu estou falando pelo pregresso. Teve um promotor que andou com o processo, depois a coisa parou. O promotor saiu, parou. Quando ele saiu, a coisa parou. Mas parou que a gente teve que levantar-se contra isso, não é possível. A gente teve que fazer reclamação. Fizemos. Eu fiz reclamação junto com os 4 vereadores. Com o Zezinho, com o Hélito, com o Marcinho e com o Johnny.
Nós vamos fazer reclamação. Por que esse inquérito não anda? Por que tem dinheiro aqui da população de Friburgo e isso vai ficar debaixo do tapete? Aí o Rogério Cabral mandou para a Câmara um projeto de lei que eu votei contra, Zezinho votou contra, Cláudio da minha época votou contra, Renato Abirram na época votou contra. Teve o quê? Não teve uma turma do governo que votou favorável. E ele mandou o projeto no final do ano para a população não ficar sabendo. E nós nos colocamos contra aquele projeto que era um roubo do cidadão. Aí o que o Pierre fez? Pierre fez um requerimento de informações. Porque o Rogério Cabral fez uma regulamentação por decreto, que ele usurpou da competência da lei, e a gente questionou, fiz um requerimento de informações. Esse requerimento trouxe o potencial arrecadatório, logo após o decreto do prefeito, que foi no meio do ano, do estacionamento rotativo. Era na casa de dezenas de milhões de reais. E aquele dinheiro ia para o bolso de empresário que poderia, não estou aqui afirmando, mas dá todo o indício de potencial de redistribuição desse dinheiro para quem apoiou esse tipo de matéria. Olha se não tem indício disso aí, só olhar no Brasil, não estou afirmando que era o caso. Estou colocando a hipótese clara que isso poderia acontecer. E aí, o que aconteceu? O então deputado estadual Anderson Nogueira, de posse da resposta do requerimento do Pierre, com a força de deputado, tocou a situação. Fez abaixo-assinado, mostrou, o pessoal vai lembrar aí, que tinham as informações provindas da fiscalização da Câmara de Vereadores, que as pessoas têm que entender o papel do Poder Legislativo Municipal, o papel de um vereador. E aí, foi feito todo aquele processo, e aí os vereadores que tinham votado favorável ficaram desesperados, né? Porque a população foi em cima. E aí, entenderam pelo quê? Entenderam, a gente apresentou um projeto de decreto legislativo, só que o Cristiano Guenin, sabe-se lá como, ficou sabendo, e apresentou uma emenda à lei orgânica. Roubou a proposta, literalmente nossa, de cortar aquilo ali, e para se limpar com o voto favorável que ele teve, ele apresentou uma emenda à lei orgânica proibindo o município de terceirizar o estacionamento rotativo. O que é algo até questionável, mas, à época, como é que um governo e vereadores não iam votar favorável naquilo com a população como estava? E aí, votou-se, ficou na lei orgânica anterior. Então, a lei do governo tinha morrido. Aí veio a discussão da nova lei orgânica. A nova lei orgânica não podia trazer um vício de inconstitucionalidade, questionamento. E aí quem está falando aqui é o relator. Não é gente que está interpretando, aí está interpretando errado, quem escreveu a lei orgânica. Tá? Então eu sei muito bem o que eu escrevi ali. O que eu fiz? Pode pegar a lei orgânica nova, artigo 55, inciso 13, a linha C, está lá a disposição sobre estacionamento rotativo. Medida que eu fiz, olha só, o governo pode, né, foi a discussão, o governo pode fazer o serviço de estacionamento rotativo diretamente, ou ele pode fazê-lo por meio de terceiro. Não sendo possível ali a concessão. Por quê? Porque a concessão era exatamente essa ideia do Rogério Cabral. O dinheiro ficava para lá, era um fundo perdido e a gente não tinha como fiscalizar depois. O que a lei orgânica fez? Com base, inclusive, no questionamento de informações que eu fiz, eu lembrei do requerimento que eu fiz, o dinheiro do estacionamento rotativo, ele tem sempre, em qualquer situação, quer o emprego direto, quer o emprego indireto através de terceiro que está praticando o serviço, entrar diretamente a renda bruta líquida e bruta, a renda bruta direto, aliás, a renda bruta do estacionamento rotativo tem que entrar diretamente no cofre público. Por dois motivos. Um, para o cidadão poder saber quanto que ele está pagando de estacionamento rotativo e não ter mais a maquiagem como aconteceu a maquiagem do zero.
e não mais ter qualquer possibilidade de um projeto como aquele que o governo Rogério Cabral apresentou. Por isso que a lei orgânica entrou com essa disposição de combate à corrupção dentro dela. Aí, tudo bem, beleza. Fez ali, ela direciona o recurso, ela aponta as possibilidades que o governo pode aplicar o dinheiro, ela pode aplicar a melhoria da mobilidade urbana, ele pode aplicar o dinheiro na compensação da tarifa de ônibus, ele pode aplicar o dinheiro na melhoria da emergência do Hospital Raul Sertã, porque a maioria dos acidentes de trânsito vão para lá, então a questão da mobilidade, onde é que podia aplicar isso, né? Então, quando eu falo em mobilidade, melhorar a pavimentação, as ruas, tapar o buraco, o governo pode escolher.